Olá, tutores e tutoras, recebam a acolhida do Núcleo de Tecnologias para a Educação, o EMANET, pela Universidade Estadual do Maranhão. Nesse momento, nós iremos apresentar para vocês as diretrizes para a elaboração do trabalho de conclusão de curso para os cursos superiores de tecnologia na modalidade à distância. Eu me chamo Carlos Wellington, sou bibliotecário, especialista em gestão pública, mestre em desenvolvimento socioespacial e regional e doutor em políticas públicas. Também ministro a disciplina Metodologia da Pesquisa e vou acompanhar vocês durante o processo de elaboração e orientação do TCC. Essas diretrizes, elas vão seguir principalmente para os cursos Segurança do Trabalho, Gestão Comercial e Tecnologia de Alimentos. Segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a 14724, as principais modalidades de trabalhos acadêmicos são artigo, monografia, dissertação, tese, projeto e relatório técnico científico. A nossa resolução de número 1045/2012, CPI-UEMA, do dia 19 de dezembro de 2012, ela diz em seu artigo 89 que o TCC será de autoria de acadêmicos e poderá constituir-se de proposta tecnológica com base em projeto de pesquisa científica e produção de artigos científicos seguindo as normas de revistas indexadas. E em seu parágrafo único, o trabalho de conclusão de curso, TCC, é de autoria de um único estudante, exceção feita ao TCC que tratar de proposta ou artigo, ficando nesse caso limitado no máximo a 3 acadêmicos. Então a gente já tem um direcionamento, né, os 2 formatos que foram direcionados para o TCC dos cursos tecnólogos, tanto a proposta tecnológica quanto o artigo científico, eles são baseados em cima dessa resolução. E aí os alunos têm a opção de ou fazer a proposta tecnológica, que a gente vai apresentar para vocês, e já antecipo que já é o modelo utilizado nas edições anteriores, com bastante sucesso, mas também agora nós disponibilizamos a opção de também escolher o artigo científico, que já é mais conhecido, que já é mais usual, tanto dos orientadores quanto de alguns alunos. E aí eles podem fazer individual, dupla ou em trio, né? Conforme eles acharem melhor e de acordo com a disponibilidade deles. Então, a proposta tecnológica, ela se baseia na elaboração de um projeto de intervenção com posterior apresentação dos resultados obtidos, solução do problema proposto e especificação da proposta tecnológica. Então, essa proposta, ela contém alguns elementos do projeto de pesquisa, mas com fins de ser um trabalho de conclusão de curso, é necessário que ela apresente os resultados. Então, é por isso que a proposta tecnológica difere do projeto de pesquisa, tanto pelo fato do projeto ainda prever um acontecimento, o que a proposta tecnológica já é o contrário, porque ela apresenta resultados, mas ela se utiliza de alguns elementos, né, do projeto de pesquisa, mas o que difere dos dois é o fato dela apresentar resultados, soluções de problema que ficam exemplificados na sua proposta tecnológica. E o artigo científico tem que seguir as normas da ABNT, com apresentação de problema, método, metodologia e resultados obtidos. Vale lembrar que na aula de metodologia, nós discutimos essas temáticas à exaustão e, inclusive, alguns dos trabalhos, das atividades, era a identificação de um problema, a formulação de um problema, o levantamento de hipóteses e estabelecimento do objetivo geral e objetivos específicos. Então, esses alunos, eles não irão começar do zero, eles já têm um entendimento do que é um problema de pesquisa, quais são os verbos que podem ser utilizados no objetivo geral, no objetivo específico,
quais são os tipos de método, quais são os tipos de metodologia, em relação à abordagem, em relação aos objetivos, aos procedimentos. Então, eles têm todo esse conhecimento metodológico. É óbvio que no exercício da atividade de pesquisa é que a expertise acontece. No entanto, todo o material que for disponibilizado na disciplina de metodologia ainda se encontra à disposição dos alunos e alunas. Então, nesse momento de elaboração, de orientação, é necessário que eles retomem aos materiais que foram disponibilizados na disciplina de metodologia do trabalho científico, tá? E é necessário também que vocês, como orientadores, possibilitem que a escolha da modalidade de TCC seja a que garanta uma tranquilidade no momento da redação, da pesquisa. Se eles tiverem dificuldade no entendimento do projeto, da proposta tecnológica, aí vocês sugerem que eles vão para o artigo científico. Se eles já acharem que o artigo científico é muito mais complicado, então eles podem se direcionar para a proposta tecnológica. Então, é obviamente que todos os nossos cursos, eles seguem uma orientação, né, que indica algumas linhas de pesquisa. E aí a gente vai estar dizendo quais são as linhas de pesquisa para a gestão comercial e dar algumas indicações de temas de pesquisa que podem auxiliar no momento da delimitação do tema e da identificação do problema de pesquisa. No curso Tecnólogo Gestão Comercial, o TCC será elaborado tendo por base as linhas de pesquisa abaixo, as quais o aluno poderá escolher uma delas para desenvolver seus estudos. A linha 1, comercialização e atendimento. A linha 2, organização e mercado. Linha 3, técnicas de negociação. E a linha 4, gestão da qualidade e melhoria de processos. Nós vamos falar um pouco de cada linha. A primeira, comercialização e atendimento. Ela tem por objetivo realizar estudos sobre a demanda e o perfil do profissional de comércio, planos de gestão e políticas de atendimento ao público, técnicas de vendas, o gerenciamento dos 4 P's do marketing e sua eficácia na gestão comercial, estratégias de atrair e reter os clientes e excelência do atendimento ao público. Então vocês podem perceber que essa primeira linha, esse primeiro eixo, tem um foco maior na relação entre o comércio, o público, os usuários, as vendas e o marketing. Já na segunda linha, organização e mercado, contempla estudos relacionados à organização do ambiente de trabalho, organizações socialmente justas, economicamente viáveis e ecologicamente corretas, os modelos de gestão, normas e legislações comerciais, comportamento organizacional. Essa já tem um foco mais interno, no sentido da cultura organizacional, comportamento organizacional, essas normas e legislações que elas colocam as empresas e organizações com um diferencial quando recebe um selo de qualidade, um selo de garantia de sustentabilidade em seus produtos e serviços. Então ela segue mais essa linha. A terceira, técnicas de negociação, envolve estudos relacionados aos estilos de negociação de cada comércio e sua eficácia na negociação, o perfil do negociador e sua utilidade e adequação às diferentes situações, gerenciamento de conflitos e estratégias de negociação. Essa a gente nem precisa explicar muito, porque o foco principal se concentra na arte de negociação. E a última linha, gestão da qualidade e melhoria de processos. Ela envolve estudos relacionados à solução de problemas organizacionais ou melhoramento de processos por meio da aplicação dos conceitos de qualidade, normas ISO e da aplicação de ferramentas, instrumentos e metodologias para melhoramento dos processos. Ou seja, aqueles modelos de avaliação, modelos de monitoramento,
diagnóstico, identificação de pontos positivos e pontos negativos, ameaças e oportunidades, ambiência interna, ambiência externa, são alguns dos fatores que podem ser direcionados para a linha 4, gestão da qualidade e melhoria de processos. E aí nós temos algumas sugestões de temas. Eu aconselho a conversar com os orientandos e orientandas de vocês, no sentido de que a maioria já está inserida no mercado de trabalho, para eles não inventarem a roda. Já que eles já têm um local de trabalho, por que não identificar um problema que possa ser apresentado uma solução no próprio local de trabalho? Vale também importante lembrar que nós estamos no momento de pandemia, então talvez nós tenhamos alguma dificuldade na entrada das empresas, na aplicação de questionários. A maioria dos questionários vão ter que ser aplicados de forma virtual. Não tem como se fazer entrevistas, grupos focais, pelo fato da gente não poder ir presencialmente. Então, as orientações, principalmente nesse período de pandemia, elas devem focar e se concentrar especificamente no ambiente virtual, que a gente sabe que não vai ter como ir em loco e nem é de interesse da instituição a gente colocar a saúde dos nossos alunos e dos nossos orientadores em risco. Então tem que utilizar muito jogo de cintura para aplicação de questionários, fazer análise, diagnóstico, tá? Nos estudos de caso e nas pesquisas de campo. Então, como sugestão de temas, nós temos gestão de vendas e relacionamento, gestão estratégica, análise de mercado e concorrência, canais de marketing e distribuição, comércio eletrônico ou e-commerce, comportamento do consumidor, empreendedorismo, ética e relações humanas no trabalho, gestão de marketing, pesquisa de mercado, planejamento de vendas, plano de negócios, processos gerenciais, responsabilidade social e meio ambiente, técnicas de negociação e vendas, tecnologias de gestão. Então vocês podem perceber que nós jogamos alguns temas no geral, mas eles precisam ter uma delimitação no universo que vai ser pesquisado, na população, na amostra, e elas podem ser alocadas em quase todas as linhas, né, de acordo com a delimitação do tema. Então, o projeto de intervenção a gente vai estar apresentando para vocês poderem visualizar como é essa modalidade de trabalho de conclusão de curso que a UEMANET está utilizando para os cursos tecnólogos, né? Então, o projeto de intervenção, ele segue algumas etapas previstas pela BNT, especificamente na NBR 15287, que trata especificamente de projeto, né? Então, o que precisa ter no projeto de intervenção? Uma justificativa, onde na justificativa vai ser apresentado o tema a ser explorado, o problema a ser investigado e do qual resultará a proposta tecnológica. Na justificativa é necessário deixar bem claro o porquê da investigação e qual o mérito científico e acadêmico da pesquisa. Caso for utilizar hipóteses, elas podem vir expressas nessa seção. Então é claro que vocês têm total autonomia para dar o direcionamento que vocês querem, seguindo estritamente a comunicação científica. Isso aqui é apenas uma proposta de redação para facilitar esse processo, né? Então a gente coloca dessa forma para ajudar a própria orientação. Os objetivos, obviamente que vocês conhecem, se trata da apresentação do objetivo geral e dos específicos, tá? A gente sempre sugere no mínimo 3 objetivos específicos, no máximo 5, tá? Como sugestão. O referencial teórico, que é a apresentação dos principais teóricos que versam sobre o tema escolhido para investigação. Então, se eu for fazer na minha pesquisa algo relacionado a marketing, obviamente que eu não posso deixar de citar alguns teóricos, algumas teóricas que são conhecidos como referências, como referenciais
desse objeto de investigação. Então é necessário que eles façam um levantamento bibliográfico das pessoas que pesquisam o tema, desde quando se iniciou a pesquisa até a forma como ela está sendo posta hoje, para estar enriquecendo o referencial teórico. A metodologia, que vai ser a apresentação do método e da metodologia a ser aplicada durante o percurso da intervenção. Ou seja, vou usar o método indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, fenomenológico, materialismo histórico-dialético. Por quê? Qual vai ser a minha metodologia? A abordagem vai ser quantitativa, qualitativa. Quanto aos objetivos, ela vai ser explicativa, exploratória, descritiva. Quais são os procedimentos? É um estudo de caso, é uma pesquisa de campo. Ela também vai englobar pesquisa documental, revisão de literatura. Então, tudo isso eu tenho que especificar na minha metodologia. Qual é o meu universo? Qual é a minha população? Qual é a minha amostra? Qual é o meu instrumento de coleta de dados? Vai ser um roteiro de entrevista? Vai ser um questionário misto com perguntas abertas e fechadas? Tudo isso tem que ser especificado e lembrar de colocar como anexo o instrumento de coleta de dados criado, tá? Como apêndice, perdão, não como anexo. Cronograma. O cronograma, a gente sabe que por diversos motivos, às vezes a gente cria, mas não consegue seguir a risca, mas de qualquer forma é um elemento obrigatório. Então tem que constar o cronograma, né? Ele consta todas as etapas, desde a elaboração do projeto até a apresentação da proposta tecnológica. Aí a gente tem um roteiro, né, onde a gente mostra a apresentação dos resultados, porque é o momento em que rompe com o modelo de projeto de pesquisa para a proposta tecnológica. Então, na proposta tecnológica, que é uma seção, ela tem que apresentar o tema escolhido, o problema que foi analisado, o objetivo geral e específicos, seguido da caracterização do local, que serviu como locus de análise, quanto tempo no mercado, principais produtos ou serviços, clientela, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades e etc. Depois, a apresentação do método e da metodologia, abordagem, objetivos e procedimentos, aplicada para alcançar os objetivos propostos, delimitando o universo, população e amostra, e caso tiver utilizado algum instrumento de coleta de dados, especificar o utilizado. Lá na metodologia, antes da proposta, você vai dizer qual é o instrumento. Aqui, como já foi aplicado, você já vai dizer quantas pessoas você entrevistou, qual foi o seu universo, qual foi sua população, qual foi sua amostra. Então já vai ser o tempo verbal, inclusive vai ser outro, de realização da pesquisa. Depois você vai apresentar os principais resultados e a conclusão da análise, com demonstração da proposta tecnológica para a solução dos possíveis problemas diagnosticados nas pesquisas. Ou seja, se você fez um diagnóstico, a sua proposta vai ter que apresentar o diagnóstico final. Se você fez um projeto, né, esse projeto ele também tem que estar disponível na proposta tecnológica. Se você simplesmente fez uma análise de cenários e você tem uma proposição de uma solução, você só faz a descrição da possível solução. Então vocês podem perceber que existem N possibilidades de propostas tecnológicas, uma patente, um software, de acordo com as possibilidades que os alunos vão ter para desenvolver. Então, eles têm que utilizar, escolher qual será a melhor proposta tecnológica, qual a melhor solução para poder apresentar no local onde eles fizeram a investigação, que vai culminar com a proposta tecnológica. O artigo científico ele já é mais comum. Alguns dos alunos e alunas talvez tenham desenvolvido artigos durante o curso. A mesma coisa são os orientadores e orientadoras. Com certeza já desenvolveram em algum momento de sua vida como pesquisadores e pesquisadoras a elaboração de um artigo científico, né? Então talvez não tenham tanta dificuldade na elaboração e na redação desse texto. Vale lembrar que pelo fato do curso ser tecnólogo,
é necessário que exista uma pesquisa, né? Que a pessoa vá a uma instituição, uma organização, ou a mais de uma organização e mais de uma instituição, porque ele tem que exercitar esse olhar crítico que é oportunizado com as disciplinas que ele adquiriu e o conhecimento adquirido durante o curso de gestão comercial para poder aplicar no mercado. Por isso que nós não vamos aceitar trabalhos de conclusão de curso que contem única e exclusivamente de revisão de literatura. Ou seja, nós vamos pegar o que se está falando sobre comércio eletrônico e vamos fazer uma análise da literatura, uma revisão de literatura. É salutar, né? A gente sabe que é uma modalidade existente no modelo de artigo, mas pelo fato do curso ser tecnólogo, é mais rico e mais saudável eles exercitarem a pesquisa no trabalho de conclusão de curso, né? Seja um estudo de caso ou uma pesquisa de campo. Por isso que não serão aceitas revisões de literatura. É lógico que essa revisão ela não vai deixar de acontecer nem na proposta tecnológica, porque tem um referencial teórico, e nem no artigo, que a gente sabe que o artigo ele é balizado pelo referencial teórico o tempo todo, né? Não só na análise dos dados, mas também durante toda a apresentação do artigo. Aqui nós elencamos as principais normas da ABNT para a elaboração do artigo científico, e aqui a gente já comunica aos orientadores e orientadoras que nós disponibilizamos todas as normas para consulta, tanto para os senhores e senhoras, quanto para os alunos e alunas, tá? Então, essas normas que estão elencadas aqui, elas estão disponíveis para os alunos, tanto no formato virtual e também na biblioteca da UEMA. E aí nós temos a NBR 6022, que trata de artigo científico, a 6023, que trata de referências, 6024, numeração progressiva, 6028, resumos, 10520, citações e a 14724, trabalhos acadêmicos. Aqui nós trazemos um modelo de Pereira que ele traz uma apresentação que é muito comum. Aqui também não é uma camisa de força, vocês não precisam seguir isso à risca, mas nós acreditamos que facilita um pouco a orientação, tanto para vocês quanto para os alunos. Então, a gente sugere que, na introdução, seja feita a apresentação de informações como o tema, a delimitação do tema, a justificativa para a investigação e o objetivo, com o objetivo geral e específicos. E aí, quais seriam as perguntas-chave que orientariam a redação da introdução? De que trata o estudo? Por que a investigação foi feita? O que se sabia sobre o assunto? E é importante também falar que se trata de um trabalho de conclusão de curso para o curso tecnólogo em gestão comercial, que o objeto também foi escolhido em decorrência de disciplinas. De repente ele pode elencar algumas disciplinas que convergiram para a escolha daquele objeto, para a delimitação e informação daquele problema de pesquisa. Tudo isso pode conter na introdução. E aí no método, junto com a metodologia, precisa fazer a descrição do tipo de estudo, do cenário da pesquisa, da amostra, dos procedimentos e dos aspectos éticos, principalmente enfatizando como o estudo foi realizado. Qual foi o período delimitado para a pesquisa? Quantas pessoas foram investigadas? Quantas pessoas se submeteram a responder os questionários? Quantos homens? Quantas mulheres? Qual era a perspectiva da pergunta? Conseguiu alcançar a resposta aos objetivos, ao problema proposto? E aí os resultados vai apresentar os principais achados acompanhados da respectiva análise estatística, se aplicável. Porque é muito comum a gente ver os alunos pegarem as respostas dos questionários e apenas montar os gráficos, mas não fazerem a descrição junto com a literatura. Por isso que é necessário não fazer apenas a descrição do gráfico. Tantas mulheres responderam isso, tantos homens responderam isso. É necessário casar, dialogar com a literatura que trata do tema que foi escolhido para a pesquisa, tá? E aí as perguntas-chave para os resultados é o que foi encontrado,
Quais são os fatos revelados pela investigação? E, finalmente, uma discussão onde vão ser apresentadas a interpretação dos resultados, as comparações e a conclusão. O que significam os achados apresentados? O que este estudo acrescenta ao que já se sabia sobre o assunto? Volto a lembrar os senhores e senhoras que vocês têm a autonomia da orientação. Isso aqui é apenas uma sugestão para compor os artigos científicos, caso seja essa a modalidade escolhida por vocês para o trabalho de conclusão de curso, certo? E aí, como apêndice, nós colocamos um modelo de projeto, o modelo da proposta tecnológica. Então, vocês vão encontrar, inclusive, no AVA, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, um modelo para a proposta tecnológica. O do artigo, nós ainda não colocamos, e talvez a opção interessante não seja colocar, porque tem que seguir estritamente o modelo da ABNT, né, do artigo. A gente pode até criar um modelo básico de orientação que a gente pode disponibilizar posteriormente em relação ao artigo científico. Mas vocês podem perceber que tem toda a normalização, o formato, que vocês também vão ter acesso junto com a bibliotecária da UEMANET, da biblioteca da UEMANET, a Celiana, que logo depois ela irá fazer a explicação com foco nas normas técnicas. Então, vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade na adequação do que a gente está apresentando para ser colocado no modelo que está disponibilizado. A gente, inclusive, dá sugestão de verbos. Então, vocês podem perceber que nós estamos tentando contribuir para que esse processo de orientação seja um processo tranquilo, né? A gente apresenta cada sessão e o que consta, ou pelo menos como sugestão para que conste em cada sessão. Até o modelo de cronograma nós colocamos, né? Tudo sugestão, nada fechado. Algumas referências, modelo de apêndice, modelo de anexos. E aqui está o meu e-mail, né, e o meu contato com WhatsApp, que eu sugiro que vocês salvem, porque nós iremos manter contato muito próximo nesse período de redação e orientação do trabalho de conclusão de curso. Então é isso. Esse material também vai estar disponível para consulta de vocês. E caso tenham alguma dúvida, vocês podem me procurar. Podem procurar a coordenação do curso, a bibliotecária também, Celiana, da biblioteca da UEMANET, que a gente vai estar contribuindo para que esse período seja tranquilo e a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que é 100% na defesa dos trabalhos, tá? Então é isso, e um abraço e até a próxima.